Convido você a assistir a incrível palestra de Kemel Zaidan, que é formado pela Escola de Comunicações e Artes da USP, trabalha atualmente como evangelista de tecnologia na Local Web. Além disso, é membro ativo da comunidade de software livre brasileira e um defensor das causas ligadas à inclusão digital e ao conhecimento livre. Já palestrou nos mais diversos eventos da área de tecnologia. Nos últimos anos, tem se dedicado a pesquisar o universo da cultura digital e seus desdobramentos. Aproveite! Olá pessoal que está participando aí do Congresso de TI, meu nome é Kemel Zaidan, eu sou evangelista da Local Web e eu vou falar hoje para vocês sobre cloud. Eu tenho aqui uma palestra que eu apresentei pouquíssimas vezes, na verdade só uma até agora no momento da gravação desse vídeo, que vocês vão ter aí a oportunidade de ver em primeira mão. Antes eu vou falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Kemel Zaidan. Eu tenho uma longa trajetória aí na comunidade software livre, sou membro oficial do Ubuntu, já fui coordenador do time do Ubuntu de São Paulo, da comunidade do Ubuntu aqui no estado de São Paulo, durante 4 anos. Já me envolvi com diversas comunidades de software livre, como a Quinta Livre, que foi uma que a gente fez aí, que deu origem a vários projetos interessantes. Já me envolvi com a comunidade da Mozilla, sou membro do Garo Hackerspace, enfim, tenho uma trajetória grande aí com comunidades de software livre principalmente, e gosto muito da área de conhecimento livre, de inclusão digital. Acho que a tecnologia está aí para transformar a nossa vida e para modificar a maneira como a gente enxerga o mundo. Então, vou falar sobre um dos temas para vocês, que é um tema que está super na moda aí, ser falado, que é cloud, tentando mostrar para vocês um pouquinho sobre o que é cloud e como isso pode ajudar na carreira de vocês aí, que deve ter muita gente que deve estar começando a carreira agora na área de TI, e é um tema que acho que todo profissional hoje tem que saber, ok? Eu chamei essa palestra aí de... Deixa eu mostrar aqui para vocês tudo que você sempre quis saber sobre cloud e nunca pôde perguntar, tá ok? As perguntas vocês vão poder fazer para mim numa videoconferência que a gente vai... o pessoal aí do congresso vai liberar para vocês. Então, quem tiver inscrito no evento, tiver pago aí a inscrição, acho que vai ter a oportunidade ainda de depois de assistir essa palestra aí no congresso, de se encontrar numa outra oportunidade comigo e tirar as dúvidas, eventuais dúvidas que forem feitas aí, e eu estou ansioso por essa oportunidade para poder conversar com vocês melhor, tá ok? Bom, então vamos dar início aí ao tema, tá ok? Então, Cláudio, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Se vocês quiserem também, pessoal, tem aqui um link para vocês saberem mais sobre mim. Tem muita coisa aí que eu não falei de mim ainda, na verdade. Já fui editor da Linux Magazine, já fui editor da revista Masters, já trabalhei no Masters, enfim. E tem o meu link aí do Twitter, quem quiser me seguir também, fica à vontade. Eu gosto de bastante feedback, então, por favor, se quem gostar desse vídeo aí quiser falar um pouquinho o que gostou, o que achou, fique à vontade, que eu gosto muito de receber o feedback do pessoal aí, ok? Bom, pessoal, isso aqui normalmente eu uso para as pessoas aí quando eu faço a palestra ao vivo, as pessoas seguirem os slides. Esse é o link dos slides dessa palestra. E aí, pessoal, no início de tudo, hein,
no início da computação, a vida era bastante difícil. A gente reclama hoje que a gente enfrenta muita dificuldade na área de TI, mas as coisas eram bem mais complicadas. Se vocês, se tiver um pessoal mais novo e mais jovem, normalmente nem sabe o que é isso aqui, né? Isso aqui, na verdade, era um BIP, algo que veio antes do pager ainda. Eu tinha um tio médico que usava um desse, e ele só fazia um BIP mesmo, numa época que, quando eu era criança, eu lembro de, se o aparelhinho dele começasse a tocar, ele já sabia que ele tinha que ligar lá pro hospital para saber o que estava acontecendo. Então ele só fazia isso, ele emitia um BIP. Tá? Isso nem faz tanto tempo assim, porque, como vocês devem ter percebido, eu não sou tão velho assim. Ok? Opa! E, ó, se a gente trouxer mais alguns dados aí, os disquetes até pouco tempo tinham 1,44 KB, pessoal. Tá? O que é 1,44 KB hoje? Quase nada. Né? Hoje qualquer arquivo de texto, qualquer log gera isso aí em pouquíssimo tempo. As pessoas navegavam na internet a 14.400 bits por segundo. A gente fala hoje de 4G, de velocidade de 2 MB aí no dispositivo móvel, mas muita gente começou na internet a 14.400 bits por segundo. Essa geração nova que está aí não sabe o que é isso. Teve gente que começou com muito menos ainda, né? Eu era criança, mas cheguei a acessar lá uma BBS a 9.600 baldes por segundo, para vocês terem uma ideia do que era isso. Tá, ok? Os processadores funcionavam a 100 MHz por segundo. Então, isso, quando se chegou a essa marca aí, se comemorou bastante, chegar a 3 dígitos aí nos processadores. Para você ver as fotos da sua viagem, isso exigia que você comprasse um rolo de filme e depois revelasse as fotos. Os celulares nem pensavam em tirar foto ainda. Na verdade, nem tinha celular ainda. E se você não tivesse dinheiro para comprar um celular, você podia pagar um pager. Okay? Mas teria que ligar para a central e ditar a mensagem para um operador. Vocês imaginam hoje aí o que você fala no WhatsApp, se você tivesse que ditar para um operador. Então, você lá no WhatsApp fala, manda um WhatsApp para tal pessoa, fala, eu te amo muito, mas eu quero muito com 3 U's. Era um negócio impensável, né? Então, essa moçada que está hoje aí, nova, começando na área, reclama que a vida é difícil, mas não imagina como é que era ser profissional de TI há pouco tempo atrás. Isso nem faz tanto tempo, esses fatos que eu coloquei aqui para vocês. Isso aqui essa imagem que eu coloquei aqui é um rebobinador de fita VHS. Então, o pessoal mais novo, se você está achando que sua vida é difícil, você não imagina o que era trabalhar com TI há alguns anos atrás. Ok? Isso também mostra pra gente como a nossa tecnologia evolui rápido, como as coisas na nossa área evoluem rápido. Né? E quando se tratava de hospedagem, pessoal, a gente tinha algumas questões aí. Era 8 ou 80. Né? Você podia escolher ou entre um servidor dedicado ou entre um servidor compartilhado. Você não tinha muitas opções aí que te atendessem, ok? Qual era o cenário antes de ter cloud? O cenário era esse aqui, pessoal. Você começava ali com um servidor compartilhado, com um Virtual Private Server, um servidor virtual, uma hospedagem compartilhada. Quando ela não te atendia mais, o tráfego do seu site aumentava, você passava por um plano um pouquinho mais caro, o provedor te jogava aqui num servidor que tinha menos sites ali compartilhando os mesmos recursos. O seu tráfego continuava a crescer, você pagava um outro plano, ele te jogava para um servidor com menos sites ainda, até que chegava uma hora que a hospedagem compartilhada
não dava mais conta do seu tráfego. Então você precisava de mais hardware para continuar dando conta do seu crescimento. E qual era a opção que você tinha até então? Era você partir para um servidor dedicado. E o servidor dedicado tinha um grande salto aqui, você tinha um grande gap aqui de partir de uma hospedagem compartilhada para um servidor dedicado. Tanto um gap de performance, sua performance melhorava muito, mas também um gap de custo, porque você tinha que adquirir um servidor, se fosse um sistema de colocation, mesmo em cenários que hoje em dia a gente não tem, né? Aqui no local web a gente tem servidor compartilhado, mas o servidor é da local web, mas o cliente tem acesso a um servidor onde só ele tem acesso ao root, enfim. E, obviamente, você tem um servidor só para um cliente, isso tem um custo bastante elevado, né? E um outro ponto, né, que a gente tem que dar uma olhadinha aqui, para a gente entender como que era esse cenário antes de ter cloud, é esse outro gráfico que eu preparei aqui, que é o quê? Quando você tem uma hospedagem compartilhada, você tem alguns picos aqui de demanda e, eventualmente, você vai ter algum pico de tráfego no seu site, onde a hospedagem compartilhada não vai te atender. Então, nesse momento aqui, por exemplo, desse pico, ou eu vou ter uma lentidão no meu sistema, ou eu vou ter uma disponibilidade, dependendo do quão complexo, do quão grande for esse pico que eu tiver aqui. Então, ela te atende em boa parte do seu tráfego, mas eventualmente você acaba tendo algum pico onde o servidor, a hospedagem compartilhada não te atende. E num cenário de dedicado, é o contrário, né? Eu tenho um hardware aqui que fica a maior parte do tempo ocioso, né? Durante esse tempo aqui, entre essas duas linhas, o meu hardware basicamente está ocioso, porque eu tenho um hardware que pode oferecer um poder computacional grande, mas eu acabo só usando ele quando eu tenho um pico de acesso. Na maior parte do tempo, eu estou aqui ocioso. Então, esse era o dilema do profissional até o outro dia aí, né? Até pouco tempo atrás, até poucos anos atrás. Ou ele tinha um hardware que oferecia tudo que ele precisava e que fazia com que o sistema dele ficasse o tempo inteiro disponível, mas a um custo muito alto, muito elevado, ou ele optava por uma hospedagem compartilhada a um custo bem mais baixo, né, mas que eventualmente podia ter problemas. Ok, pessoal? Esse era o cenário que eu tinha até então, até poucos anos aí, a gente pode colocar menos de 5 anos, enfim, isso era um cenário bem comum. E como que a gente evoluiu, né? Como é que era a era aí pré-internet, né? O que aconteceu? A gente nunca houve, para a gente parar para pensar um pouquinho, nunca houve tanta necessidade de poder computacional, pessoal. As nossas aplicações rodavam sempre em ambientes basicamente bastante controlados, né? Ou elas rodavam no desktop localmente, a gente programava, desenvolvia site para rodar no desktop local, ou no máximo numa rede local, numa empresa, enfim. E esses já eram cenários até pouco tempo bastante restritos, né? De certa forma, se eu estou também criando um sistema para rodar numa rede, numa empresa, eu não vou ter sustos, né, pessoal? O máximo de usuários que eu vou ter até então vai ser o número de funcionários que aquela empresa tiver, né? A empresa pode crescer, etc., mas esse número não vai aumentar. Então, o ambiente é controlado, não tem uma explosão de usuários como a coisa acontece depois da internet, né? É óbvio que anteriormente a gente tinha sistemas que podiam atingir muitos usuários, mas eram casos muito específicos. A gente tinha, sei lá, talvez sistemas governamentais ou sistemas militares, enfim, mas eram casos muito específicos e bem diferente do que acontece hoje, onde qualquer pessoa tem um serviço rodando na nuvem
e tem um serviço rodando na rede, um site, pode ter uma explosão de usuários de uma hora para outra, né? Então isso é algo bem diferente, né? O ambiente das aplicações era bem controlado. Então quando eu desenvolvia um software, eu sabia que ou basicamente ele ia rodar no desktop, na máquina da pessoa que estivesse utilizando aquele software, ou ele estaria rodando no máximo numa rede local, onde por mais que o ambiente pudesse crescer, que os acessos pudessem crescer, tinha um certo controle ainda. As linguagens e as ferramentas disponíveis até então atendiam bem às minhas necessidades, né? A gente tinha o quê? A gente tinha C, a gente tinha C++, a gente tinha Clipper, a gente tinha algumas ferramentas que atendiam, de certa forma, bem aquilo que a gente precisava. Esse panorama, esse mundo que a gente tem até então aí. O modelo relacional resolvia os problemas com grandes vantagens, né? Então a segurança, a confiabilidade que o modelo relacional dava, aqueles pontos do ACID lá, que a gente tem nas bases de dados baseadas no modelo relacional, atendiam bem o ambiente que a gente tinha de computacional até então. E redundância era coisa para muito poucos, né, pessoal? Se eu falei lá atrás que um servidor dedicado, por exemplo, era muito caro, você imagina o que é ter um servidor apenas para ter redundância, né? Então teria que ter 2 servidores, um já ficava ocioso, 2 ficava muito mais ocioso ainda, né? Então, deixa eu colocar aqui. Então, redundância era coisa para pouquíssimos sistemas, sistemas muito críticos, era coisa para poucos mesmo, né? A gente não podia se dar ao luxo de ter redundância. Então, isso era uma diferença grande de hoje para o passado recente que a gente tem aí. E como é que fica a era pós-internet, né? A sua aplicação de uma hora para outra passa a poder atingir milhões e até bilhões de usuários, de uma hora para outra, em pouco tempo. Na era pós-internet, muda completamente o cenário que a gente tem até então, né? Se a gente tinha esse mundo que eu acabei de mostrar para vocês agora, nesse slide anterior, agora a gente passa a ter um cenário completamente diferente. Então, qualquer um que tem um site, um sistema que resolve criar uma startup, pode de uma hora para outra ter uma explosão e passar rapidamente a ter milhões de usuários. E o pior, ou melhor, né? Isso pode acontecer em pouco tempo. Então, é o que todo mundo quer. A gente quer mesmo que o nosso site seja um sucesso, que o nosso sistema seja um sucesso, que a gente passe a ter o maior número possível de usuários, mas isso pode ser um grande problema. E a gente precisa estar preparado para ir rapidamente de dezenas de usuários para centenas, para milhares, para milhões, né? E isso de uma forma bastante rápida. Como é que a gente fica pronto para isso nesse cenário de hoje? E aí, nesse momento é que começam os problemas. Quando a gente precisa ter esse crescimento vertiginoso, é que a gente começa a ter diversos problemas aí. E aí que o pessoal fica doido, né, pessoal? A gente começa a ver os profissionais aí correndo, meu sistema não está funcionando, meu site caiu, deixa eu colocar aqui o Macaulay Culkin aqui para vocês verem. Então, os profissionais começam a correr, de se desesperar, meu site caiu, eu tô tendo um erro na URL, as pessoas estão falando mal de mim nas redes sociais, tá aparecendo uma baleia no meu serviço, e como é que eu faço para resolver isso? Esse é o momento crítico aí, onde o nosso sistema começa a crescer mais do que a gente esperava e a gente precisa dar conta do tráfego que a gente está gerando.
E é aí que surge o cloud, pessoal, ok? O cloud vem para solucionar esses problemas, essas questões, e tanto financeiras quanto técnicas de como eu posso alavancar um sistema e fazer com que ele cresça de uma forma sustentável ao longo do tempo, ok? Então, o cloud permite que eu aumente o poder computacional de uma forma gradual, né? Então, na medida que eu preciso de mais poder computacional, eu tenho ele gradualmente, sem desperdícios, né? Permite que eu aumente os recursos na medida que aumenta a demanda. Então, se eu tenho mais tráfego, eu ao mesmo tempo consigo ter mais hardware, né? Se eu preciso de mais hardware para dar conta dessa demanda por um tráfego maior, eu consigo ter. Os meus custos crescem proporcionalmente ao meu faturamento. Então, qual que era o cenário? Qual que era o cenário anteriormente que eu tinha, que eu descrevi para vocês ali na hora em que eu mostrei o slide ali do servidor dedicado, né? Eu tinha um cenário diferente. Se eu sabia que meu site ia crescer, antes mesmo de eu começar a faturar mais, eu tinha que desembolsar um grande volume de dinheiro, um valor grande para adquirir um servidor físico, servidor dedicado, para que eu pudesse estar pronto para um aumento de demanda do meu serviço. E isso antes mesmo de eu começar a faturar mais com esse serviço. E isso eu precisava desembolsar isso de antemão, né? E é isso que não acontece com o cloud, porque eu vou aumentando os meus custos, né, na medida que o meu faturamento também vai crescendo, ok? Deixa eu colocar aqui. E eu consigo fazer o que, por exemplo? Eu consigo ter algumas vantagens interessantes, que é, por exemplo, eu consigo reservar recursos para cada componente do meu stack de aplicação, né? Então, eu chego, por exemplo, a gente tem aqui na Localweb um produto que chama Gelastic, que eu consigo definir para cada pedaço do meu stack de aplicação, eu consigo reservar recursos para ele. Isso em termos de processamento e memória RAM. Então, se eu tenho o meu servidor, se eu estou usando o Apache, eu consigo dizer, o meu Apache vai ter 2 GHz de processamento e 2 GB de RAM. Depois, se eu estou usando o meu banco de dados vai ter 1 GHz de processamento, 1 GB de memória RAM. E o meu cache vai ter 512 MB RAM e 512 MHz de processamento, por exemplo. Aí eu consigo ter essa filtragem do que cada componente, de cada peça do meu stack vai utilizar, ok? E eu consigo reservar o poder computacional e os recursos que cada uma dessas peças necessita. E o sistema, obviamente, eu acabo tendo pouco downtime, né, pessoal? Eu acabo tendo um sistema que sempre está pronto para responder na medida que eu tenho um aumento de tráfego, né? Então isso gera muito menos falha, muito menos downtime, porque os meus recursos escalonam na medida que o meu acesso também cresce. E não há desperdício de hardware como naquele momento que eu expliquei para vocês lá atrás. Eu pago exatamente por aquilo que eu estou utilizando, né? Sem desperdício, né? Então, se eu tenho um aumento, eu obviamente pago um pouco mais, mas eu não preciso fazer como no modelo anterior do servidor dedicado, por exemplo, que eu desembolso uma grande quantia anterior, antes mesmo de precisar dela. Simplesmente para poder estar preparado para isso. Muito bom. E a hospedagem aí, na era
pós-cloud, como que funciona? Então esse é o gráfico, se lá atrás a gente tinha dois gráficos como aquele que eu apresentei para vocês, no modelo de cloud a gente tem isso aqui, algo semelhante a isso aqui, né? Eu tenho os mesmos altos e baixos aqui no meu tráfego, mas no momento em que eu tenho um pico de acesso, um pico de necessidade de recurso, eu consigo suprir esse recurso oferecendo a essa aplicação mais recurso, mais memória RAM, mais processamento, para que o usuário que usa a minha aplicação não tenha, não sinta dificuldade nenhuma nesse momento aqui, ok? Obviamente, eu vou pagar por isso a mais, durante esse período que eu utilizei mais recurso, eu pago a mais, mas é muito menos do que se eu tivesse que desembolsar, por exemplo, um servidor inteiro que ficaria ocioso boa parte do tempo, simplesmente para poder atender a esses picos de demanda. E aí a coisa começa a ficar legal, né, pessoal? A coisa começa a ficar bem animadinha, vocês veem aí, eu coloquei um profissional aí de TI dançando e tal, e ele já começou a ficar bem mais feliz. E tem um outro conceito aqui bastante importante, pouca gente desconhece, que é o conceito de PaaS e IaaS, que é bastante importante no ambiente de cloud. PaaS significa Platform as a Service, ou seja, plataforma como serviço. Né? O que ele me oferece? No PaaS eu tenho diferentes versões da base de dados, diferentes versões de servidores de aplicação, diversos frameworks, etc. Eu tenho acesso aos arquivos de log, aos arquivos de configuração, exatamente como eu teria num servidor físico. Né? Mas, com algumas diferenças, porque eu não sei, às vezes, nem mesmo qual é o sistema operacional sobre o qual eu estou executando. Às vezes eu sei que é, por exemplo, um Linux, na maior parte das vezes, mas eu não sei qual Linux que eu estou usando, por exemplo, porque, para mim, é indiferente sobre qual sistema operacional, por exemplo, eu estou usando. Então eu tenho acesso eu posso escolher a base de dados que eu vou usar, o servidor web que eu vou usar, o framework que eu vou usar, às vezes diferentes versões de cada um deles. Eu posso acessar os arquivos de configuração, mas coisas mais baixo nível do sistema operacional eu acabo não tendo acesso. Okay? Eu não tenho acesso, por exemplo, a acesso root a esse sistema, por exemplo. Então, aqui o que importa é a plataforma sobre a qual a minha aplicação vai estar rodando. Okay? E o PaaS, ele se difere do IaaS. Aí. O IaaS é a sigla em inglês que significa Infrastructure as a Service, ou seja, infraestrutura como serviço. E nele eu posso ter, inclusive, até diferentes sistemas operacionais. Eu posso escolher se eu vou rodar a minha aplicação no Windows, se eu vou rodar a minha aplicação no Linux, que Linux que eu vou utilizar. Eu vou utilizar um Debian, eu vou utilizar um Ubuntu, eu vou utilizar um SUSE, um CentOS. Eu posso escolher até mesmo qual é a base do sistema operacional que eu vou estar usando. Eu tenho acesso root à máquina, eu posso fazer tudo o que eu poderia fazer num servidor físico, eu posso fazer num cloud do tipo IaaS. Né? Então a liberdade, pessoal, a liberdade é total. Né? Exatamente tudo que eu posso, no meu servidor físico, eu posso digitar apt-get install um pacote no meu servidor em cloud, no meu servidor virtual, no meu cloud, no meu ambiente de cloud, eu vou poder fazer exatamente a mesma coisa. Tá? E aí tem algumas diferenças também entre escalabilidade vertical e escalabilidade horizontal. Então, para ilustrar isso, eu achei melhor recorrer a uma analogia. Digamos que a escalabilidade vertical, ela é exatamente isso aqui. Né? É uma Ferrari. Eu passo de um Fusquinha para uma Ferrari. Então, eu tenho um ambiente que era um Fusquinha,
quando eu escalo ele verticalmente, eu passo a ter uma Ferrari, ou seja, uma máquina bem melhor do que aquela que eu tinha anteriormente. Já a escalabilidade horizontal é como se fosse esse caminhão cegonha aqui, né? Eu passo a ter, se eu tinha um carro lá 1.0, eu passo a ter agora diversos carros 1.0 realizando o mesmo trabalho que eu realizava anteriormente. Por que isso? Você pode me perguntar. Qual que é a diferença entre esses dois? A diferença, pessoal, é exatamente essa, né? Se na escalabilidade vertical eu cresço os recursos do meu servidor, do meu ambiente de cloud, verticalmente, ou seja, se o meu servidor tinha 1 GHz de processamento, ele passa a ter 2, depois 3, 4, 10, enfim, e eu vou escalando ele verticalmente, né? Então, se ele tinha lá, comecei lá com 512 MB de memória, eu passo a ter 1 MB RAM, 2, 3, 4, 10, 15, 16, enfim. Isso é escalar verticalmente. Então, se eu tenho lá um servidor que é um Fusquinha, ele passa a ser uma Ferrari. Já a escalabilidade horizontal é bem diferente. Eu posso ter lá o meu servidor que é um Fusquinha, então eu tenho lá meus 512 MB RAM, meus 512 MHz de processamento, e ao invés de escalar isso verticalmente e aumentar o poder computacional desse servidor, eu faço o quê? Deixa eu até colocar aqui a minha imagem, que acho que é mais fácil de vocês entenderem. Eu faço o quê? Eu adiciono mais um servidor igualmente a esse e divido o trabalho entre os dois. Então, às vezes, por que isso pode ser vantajoso? Porque dependendo da carga que esses servidores estão sendo submetidos, é mais vantajoso eu ter diversos servidores pequenos e distribuir a carga entre eles do que eu ter um servidor grande realizando o trabalho de todos, né? De todo o tráfego que eu tenho no meu site. Então, isso vai depender do quê? Vai depender do tipo de carga que a minha aplicação está recebendo, né? Então, se o meu software, o meu sistema, ele precisa de muito poder computacional para realizar o trabalho dele, então a escalabilidade vertical ela é melhor. Agora, se é um trabalho que não depende muito de poder computacional, mas que eu estou gerando um tráfego muito grande, então talvez seja melhor eu ter diversas máquinas pequenas com um balanceador de carga sobre elas e distribuir a carga entre essas diversas máquinas pequenas. Então eu espero que esse exemplo que eu dei para vocês ajude a entender a diferença entre escalabilidade vertical e horizontal, né? Às vezes a gente pode fazer um teste. Quando que eu posso usar uma ou outra? Eu posso fazer um teste e ver sobre uma mesma carga qual topologia se sai melhor sobre a outra, em relação à outra. Ou se eu já souber de antemão que tipo de trabalho que esses servidores vão estar submetidos, eu posso já escolher isso de antemão, ok? E eu posso automatizar isso, inclusive, né? Eu tenho ferramentas na maior parte dos serviços de cloud em que eu automatizo isso. Então eu digo, a partir desse ponto, a partir dessa carga, eu quero que você crie um novo nó e distribua a carga entre eles, né? Quando a necessidade diminuir, você pode tirar esse nó e eu volto a ter o que eu tinha antes, ok? Então é isso aí, pessoal. 3 dicas para escalar, pessoal. Isso é muito importante, né? Às vezes a gente vai programar aí, vai colocar a nossa aplicação rodando dentro de uma infraestrutura de cloud, e a gente acha que o cloud vai fazer tudo para a gente, vai resolver todos os nossos problemas, mas o fato é que a gente precisa também dar conta de programar para esse paradigma novo que a gente tem aí, que é o ambiente de cloud, porque
ele é bem diferente do que a gente tinha anteriormente. E esse cenário que eu acabei de falar para vocês da escalabilidade, por exemplo, horizontal, é algo bem próprio do cloud, porque dificilmente eu tinha essa possibilidade tão fácil antigamente de ter uma escalabilidade horizontal como eu tenho hoje. Era muito dispendioso ter lá vários... Era muito mais simples, às vezes, eu trocar o servidor do que eu ir acrescentando servidores, né? Então, resolvi aqui colocar 3 dicas para escalar a sua aplicação. São elas o quê? Banco de dados em localhost não, pessoal. Ok? Então, se lá atrás no servidor dedicado era bem comum eu colocar o meu banco de dados para rodar em localhost, hoje com o cloud isso não é tão verdadeiro. Por quê? Justamente do que eu falei anteriormente. Posso ter vários nós realizando o mesmo trabalho com a carga distribuída entre eles, mas acessando uma mesma base de dados. Então, o ideal é que eu consiga colocar o meu banco de dados numa instância de cloud separada para que esses diversos nós possam acessar a mesma base de dados. No SQL, pessoal, então assim, se a minha aplicação está escalando de uma forma muito rápida e o modelo relacional não está dando conta, as bases de dados relacionais que eu estou usando não estão dando conta, eu já fui lá, já tunei o banco de dados, já ajustei diversos parâmetros, já aumentei verticalmente o poder do servidor e mesmo assim eu estou tendo problema. Eu estou tendo uma fila aqui muito grande para realizar operações no banco e não estou dando conta. Então, talvez aí, pessoal, seja a hora de você começar a pensar num banco de dados não SQL. Né? A gente sabe que os bancos de dados não SQL, eles não oferecem a mesma consistência, a mesma confiabilidade dos bancos de dados relacionais, mas se você pesar bem os prós e contras e se preparar para isso, pode ser que ele seja a solução para você, e aí cada banco vai te oferecer uma alternativa e uma forma de resolver esse problema, e você tem que escolher aí o banco que vai ser mais correto para a aplicação que você tem rodando, ok? Então, quando a gente está num ambiente onde o nosso banco de dados relacional já não está suportando, talvez seja a hora de pensar em colocar algo NoSQL, por mais clichê que isso pareça. Aí. Eu também tenho a opção de utilizar um banco de dados como serviço, que é o que? Jogar o mesmo conceito do cloud para o banco de dados, né? Então, eu tenho um banco de dados que eu posso escalar os recursos dele de forma vertical, horizontal, na medida que eu vou precisando de mais recurso do banco. Usar cache, pessoal, também é muito importante, parece óbvio, mas muita gente não pensa nisso, né? Outro dia a gente estava até conversando aqui no trabalho sobre isso. Se eu tenho diversos nós e a carga do meu serviço distribuída entre esses diversos nós, eu posso ter um nó que seja, por exemplo, que saia de funcionamento de uma hora para outra, por exemplo. Eu posso ter problema em apenas um dos nós. Como eu tenho um balanceamento dessa carga nos meus diversos nós, o meu usuário não vai ter esse problema. Mas e a sessão desse usuário? Se esse usuário estiver logado num nó específico e esse nó tiver problema, ou eu excluir esse nó porque eu não preciso mais dele, onde vai ficar essa minha sessão desse meu usuário? Ele vai ter que logar de novo? Então, se eu não quero que o usuário tenha esse problema, eu preciso, por exemplo, colocar os dados da sessão do meu usuário no cache, porque aí os dados vão bater primeiro no cache e o meu usuário não vai ter
para ele vai ser transparente eu eliminar nós ou não, eu acrescentar nós ou não, fora que a camada de cache oferece aí um bom salto de performance quando a gente começa a usar, né? Então a gente tem algumas opções aí de softwares open source e livres que são utilizados para isso. A gente tem o Memcached e o Vanish. Vocês podem pesquisar aí na internet mais sobre os dois. E vocês vão ver que o trabalho do servidor web vai diminuir bastante. E também programação assíncrona, pessoal. Se talvez também é um certo clichê, um certo buzz sobre a programação assíncrona. Hoje em dia a gente está vivendo, muito está se falando sobre isso, mas a gente sabe que a programação assíncrona ela é mais rápida do que a programação síncrona, simplesmente porque eu posso ter um número maior de tarefas sendo executadas, de processos sendo executados, e eu não preciso esperar sincronamente a resposta de um para poder realizar a próxima instrução do meu programa. Tá? A gente sabe também que isso coloca uma carga a mais de dificuldade na programação, torna programar muito mais difícil, porque as respostas das minhas instruções podem vir numa ordem que eu não estou esperando. Isso é uma complicação a mais, mas a gente sabe também que isso também oferece um ganho de performance, de desempenho muito maior, né? E se você está tendo problemas na sua aplicação, de forma que você já mexeu no banco, já mexeu no servidor web, já está usando o cache no máximo, e ainda assim você está tendo problema para escalar ela, isso está precisando escalar a sua aplicação, talvez seja a hora também de pensar em utilizar alguma forma de programação assíncrona. A gente tem a Time Machine do Python aí para auxiliar nessa tarefa. A gente tem o Sidekick do Ruby, que faz isso também. O Hornet do Java. E no Node isso é nativo, muito está se falando de Node aí, todo mundo fala de Node hoje em dia, porque o Node 3 trouxe isso nativamente, mas se você já tem o seu programa em alguma dessas outras linguagens, se você está usando uma outra linguagem que não está aqui também, pode pesquisar que é provável que exista alguma biblioteca que ofereça a possibilidade de você programar de forma assíncrona, e talvez uma parte específica do seu programa, enfim, e tentar resolver seus problemas de performance aí. Outra coisa muito importante que eu quero que vocês tenham em mente é a cultura startup. Uma cultura startup, muito se fala de startup hoje em dia, ela só é possível a partir do surgimento de infraestrutura de cloud. Não é possível a gente pensar em cloud hoje em dia, em startup hoje em dia, sem falar em cloud. Por quê? Startup, pessoal, são empresas ágeis, né? Essa é a tecnologia. Ela tem se expandido de uma forma tão forte na nossa sociedade que os valores do mundo da tecnologia estão passando até mesmo para o universo do mundo dos negócios e alterando a forma como as pessoas fazem negócio. Então a gente tem aí os princípios de startup, né? A inovação constante, sair sempre na frente, o foco na satisfação do cliente, bem aos moldes que a gente vê ali no Manifesto Ágil, onde você tem ali o cliente ao foco, né? Começar pequeno e ir crescendo gradualmente. Da mesma forma, são valores muito próximos daquilo que a gente vê no mundo da tecnologia e no mundo da programação, né? Então eu começo o meu negócio pequeno, vou crescendo ele gradualmente, eu começo o meu programa pequeno, vou crescendo ele gradualmente, foco na satisfação do meu cliente, penso sempre em inovar. Para provar para vocês uma coisa bem interessante, tem esse livro aqui do Chris Anderson, eu li essa versão aqui em inglês, mas acho que ele já foi traduzido para o português. O Chris Anderson, para quem não conhece, é o editor da revista Wired, ele é
curador do TED, muita gente deve conhecer também. Ele tem uma empresa de drones, que acho que é... Eu não vou me lembrar o nome agora, mas ele tem uma fábrica de drones, ele tem um site que chama Do It Yourself Drones, que vocês podem pesquisar também. E nesse livro aqui, ele dá um exemplo bastante interessante sobre como o universo da tecnologia tem transformado a maneira de se fazer negócio. Especificamente aí no mundo real, porque a gente já tinha visto o mundo da tecnologia inovar na forma como a gente faz negócio online, né, que está praticamente dentro desse mesmo universo, mas hoje em dia a gente já está vendo o mundo dos negócios concretos, reais, serem influenciados pela tecnologia. Eu não sei quem de vocês que está assistindo aí essa palestra, mas conhece esse produto aqui, né? Dou aí uns 2 minutinhos para você pensar se você já viu esse produto ou não. Se você não viu, eu vou apresentar ele aqui no próximo slide. Esse aí é o Pebble. Ele foi um projeto aí bem sucedido no Kickstarter. O Kickstarter aqui é uma plataforma de financiamento colaborativo. E hoje se a gente está tendo o maior buzzword aí sobre vestíveis e computação vestível, esses caras aqui a gente pode ver, ó, em 2012 eles já estavam com um produto que estava dentro dessa onda aí da computação vestível pelo menos 2 anos antes. Eles foram, por muito tempo, um dos projetos mais bem sucedidos do Kickstarter. Vocês podem dar uma olhadinha aqui. Eles tinham o objetivo originalmente de fazer $100 mil para poder lançar o projeto. Eles arrecadaram mais de 10 milhões e tiveram um enorme sucesso. Eu não sei ainda se eles ainda são o projeto mais bem sucedido ou não, acho que tiveram alguns depois, mas mesmo assim foi muito surpreendente a resposta que eles tiveram. Então eles tinham um objetivo lá, eles já iam conseguir alcançar o objetivo deles com $100 mil e eles alcançaram mais de 10 milhões. E por quê? Por que esse produto é interessante? Por conta disso aqui, ó, pessoal, também. Não só porque o produto é interessante por si mesmo, mas isso aqui é uma coisa interessante da gente pensar. A Sony, poucos dias depois dessa campanha ser lançada no Kickstarter, ela tinha feito o lançamento do produto dela bastante similar ao Pebble, que era o Sony Smartwatch, né, que recebeu avaliações péssimas, que a gente vê essa aqui do site Gizmodo dizendo que talvez seja o pior produto que a Sony já fez na vida. E por que isso? Por algumas razões. Então, se por sua vez o Pebble ele utilizava o Bluetooth, não me lembro agora se era 3.0 ou 4.0, acho que era 4.0, e o produto da Sony usava Bluetooth 2.0 ainda. O Pebble usava uma tela de ink, que é essa mesma tela que a gente usa hoje nas telas dos leitores de e-book, como o Kindle, por exemplo. Então, que gasta muito pouca energia, porque essa tecnologia só consome eletricidade na hora de mudar a tela e não para manter a imagem na tela. Enquanto o produto da Sony utilizava ainda uma tela de LED, de LCD. Acho que nem de LED ainda, de LCD, não sei se LED, mas enfim. Só sei que esse produto a gente vê aqui um caso onde uma gigante do mundo dos eletrônicos perdeu de uma startup, de um grupo pequeno de desenvolvedores que resolveu criar um produto inovador e conseguiu com isso alavancar um produto que era muito sair na frente e com um produto melhor do que uma gigante da área de tecnologia. E é isso que é uma das coisas mais interessantes desse caso aí que eu estou mostrando para vocês.
E de onde que veio isso, pessoal? Para contextualizar um pouquinho a questão de cloud. Essas inovações só são possíveis quando a gente tem cloud aí no meio. Porque a gente só consegue inovar com a velocidade e com o custo baixo por conta de ter cloud hoje em dia. Eu queria dar uma pausa. Bom, então voltando um pouquinho aqui, que eu tive que dar uma paradinha para tomar uma água. Acho que a gente vai ter que dar uma cortadinha nesse pedaço. O que é importante a gente ter em mente aqui é que hoje a gente tem a possibilidade de inovar e de criar uma startup, por exemplo, que começa do nada e em pouco tempo tem milhares, até milhões de usuários, hein? Justamente porque a gente tem a possibilidade de contar com uma infraestrutura de cloud, tá certo? Por conta de que ela nos possibilita fazer com que a gente comece pequeno e vá crescendo aos poucos, comece com um custo pequeno e vá aumentando os nossos custos na medida que a gente vai gerando mais renda com nossa aplicação. É isso que possibilita essa cultura startup que a gente tem hoje. Isso é um dos grandes fatores, pelo menos aí, que a gente tem que possibilita essa cultura aí em torno de um negócio. Né? Se não fosse por isso, os custos para a gente inovar e colocar um sistema em funcionamento na internet seria muito maior do que é hoje, como já foi anteriormente. E hoje a gente pode fazer com que uma boa ideia aí, uma ideia interessante, com as ferramentas que a gente tem hoje, a gente consegue colocar ela em prática rapidamente e acrescendo ela na medida que o nosso tráfego também vai aumentando, ok? Então vamos lá. Mas de onde veio essa história de cloud, pessoal? Muito se fala sobre isso, mas a gente não para pensar. A computação em nuvem, ela surge da evolução de algumas tecnologias chaves, que é a computação distribuída, e muitos de vocês podem ter pego esse momento, esse tempo, onde se falava aí em grid computing. Grid computing era a palavra da vez. Então, e também a mesma coisa para storage distribuído também, né? A gente tem aí diversos sistemas de arquivos até, que como GlusterFS, enfim, RAID, que está aí há muito tempo, e coisas que a gente tem o nosso espaço de storage distribuído entre várias máquinas, entre vários discos, entre várias redes até, de forma que a gente tenha uma redundância grande aí, ou mais velocidade, enfim, dependendo da solução que a gente adota. Virtualização, essa também é uma tecnologia chave dentro dessa evolução que resultou na computação em nuvem. Então, hoje ela é a tecnologia responsável por encapsular o nosso sistema, de forma que a gente consegue encapsular a nossa aplicação, o nosso sistema operacional e reservar recursos para ele de uma forma que a gente não conseguia anteriormente. E essa é a grande diferença que a gente tem em relação ao padrão anterior. Então, se antes eu tinha a única alternativa que eu tinha era dividir um servidor com vários sites, hoje não. Hoje eu consigo fatiar essa aplicação para que esse hardware físico e reservar recursos, memória, rede, processamento para um sistema operacional diferente, para
uma aplicação diferente para diversos componentes de uma mesma aplicação, podendo até mesmo executar diferentes sistemas operacionais aí, cada um com o seu recurso reservado. E ao mesmo tempo eu consigo fazer com que se algum desses sistemas que estão rodando sobre uma mesma plataforma não esteja utilizando todo o recurso que ele tem disponível, eu posso realocar esses recursos para um outro que esteja necessitando deles. Então, a virtualização é uma dessas tecnologias chaves que a gente tem dentro do nosso histórico. E os sistemas de provisionamento, né? Porque eu também só consigo ter essa rapidez e essa facilidade. Então, eu escolhi que sistema operacional que eu quero, que componentes do meu stack que eu quero, que banco de dados que eu quero, que servidor web que eu quero, etc. Eu só consigo fazer isso rapidamente porque os sistemas de provisionamento evoluíram para que a hora que eu clique lá no botão eu consiga, o meu sistema possa ir lá e provisionar cada um desses componentes e criar a minha máquina virtual da forma como eu pedi, como eu gostaria. Então, essas são algumas das tecnologias chaves que a gente tem que resultaram na virtualização. E trata-se de uma tecnologia que vem evoluindo há muito tempo, pessoal. Já tem alguns anos aí, pelo menos não, a computação em si não, a computação em si é algo novo, porque ela é a união dessas tecnologias aqui, mas cada uma dessas aqui tem já alguns anos. Um exemplo que eu posso dar para vocês interessante é esse aqui. Opa! Esse slide está aqui para falar para vocês o seguinte. Poxa, Cameron, você fala para mim aí que computação agora, que é a palavra da moda, que é uma coisa nova, e você fala para mim que é algo antigo. Poxa, tô chocado. Então, o que eu digo para você é, tá aqui a prova, tá? A virtualização, por exemplo, tem origem na década de 70, por mais estranho que isso possa parecer. Então, esse autor aqui, Robert P. Goldberg, criou as bases teóricas aí da tecnologia de virtualização numa tese de doutorado lá na Universidade de Harvard, em 1972. E em 74 ele publicou um artigo intitulado Formal Requirements for Virtualizable Third Generation Architectures. O original desse artigo aqui pode ser encontrado na rede, eu coloquei o link aqui, depois a gente pode disponibilizar para vocês, mas se vocês procurarem e fizerem uma pesquisa, vocês vão encontrar esse artigo disponível para leitura. E lá em 1974, o Robert P. Goldberg e o Gerald P. Popek, eles publicaram esse artigo que falava sobre virtualização lá atrás. Para vocês verem como é algo que vem sendo desenvolvido há algum tempo. Aí. Nesse mesmo ano aqui de 72 também, a IBM lançou lá atrás o VM370, que é uma máquina que realizava virtualização, que era capaz de virtualizar diferentes sistemas operacionais, e boa parte do trabalho dela era feito pelo hardware. O hardware era responsável por grande parte do processo de virtualização, que é um pouco a tendência de todo tipo de tecnologia que a gente acaba vendo aí e que a gente vem acompanhando nos últimos anos. Então, os hardwares eles vêm ficando cada vez mais simples. Um exemplo que eu posso dar para vocês é, por exemplo, a placa de rede do nosso computador. Antigamente a gente precisava de uma placa de rede dedicada, mas as coisas que eram feitas por hardware hoje são feitas por software, e a placa de rede pode hoje ser incluída, hoje ela está dentro da placa-mãe, justamente porque ela não tem a necessidade, o hardware da placa-mãe se complexificou, o da placa de rede se simplificou, boa parte do que era realizado por hardware hoje é realizado por software. Então eu tenho essa migração aí.
E foi o mesmo que aconteceu com a virtualização aqui. Hoje boa parte dela é feita aí por software. É isso aí, pessoal. É assim que a gente fala sobre cloud e sobre virtualização. Eu espero que vocês agora já tenham uma boa noção sobre isso. Coloquei esse slide aqui sobre Big Data, porque também é algo que a gente vê falar muito aí. E eu vou fazer só um insertzinho sobre Big Data, sobre o que é Big Data, porque tem tudo a ver com a história de cloud. E muita gente ouve falar sobre Big Data também, as duas coisas estão muito relacionadas, então vou falar para vocês rapidamente aqui sobre Big Data. O que é Big Data, né? Big Data surge principalmente com a evolução do e-commerce, né? As ferramentas de e-commerce que acrescentam isso. Então, no primeiro momento, as aplicações possuíam os bancos de dados dela lá no começo, pense no começo da internet, os primeiros e-commerces, você tinha lá a sua aplicação com o banco de dados, você tinha lá seus usuários, seus produtos cadastrados, as características dos produtos, os seus clientes, os seus fornecedores, enfim, as imagens e tudo isso. Esse era o banco de dados de uma aplicação web comum e o panorama comum para a maior parte das aplicações web que a gente tem ainda hoje. Então, se a gente pensar nisso, o nosso banco de dados tem um determinado tamanho e ele tem um crescimento linear ao longo do tempo, né? À medida que eu vou cadastrando mais produtos, eu vou aumentando um pouquinho, eu vou tendo mais usuários, eu vou crescendo o meu banco, enfim, vou cadastrando mais produtos, mais clientes, enfim, mais endereços, etc., mais dados, mas é um crescimento linear, né? Só que em determinado momento, as soluções de e-commerce começam a ficar mais complexas e a gente começa a ver algumas coisas parecidas com isso aqui. Eu começo a cruzar essas informações e começo a ter algo parecido com isso aqui, ó, né? E a Amazon está aí foi pioneira nesse processo, né? Então, esse tipo de coisa aqui, por exemplo, então, clientes que compraram este item, compraram também esse, ou clientes que clicaram nesse produto também clicaram nesse, né? E eu começo a fazer esses cruzamentos em tempo real para poder aumentar e alavancar ainda mais as minhas vendas. Então, eu começo a recolher mais dados sobre a navegação do usuário e começo a cruzar isso em tempo real, a gerar esses dados, a recolher esses dados e processar esses dados em tempo real. Então, se no primeiro momento eu tinha um banco de dados que crescia de uma forma linear, nesse segundo momento aqui, o meu banco de dados vai crescer de uma forma exponencial, porque a minha própria aplicação vai estar gerando mais dados que vão ser consumidos pela minha própria aplicação, né? Então, esse é o berço do Big Data, né? Se no primeiro momento eu tinha um banco que crescia de uma forma linear e gradual, quando eu começo a gerar dado dentro da minha própria aplicação para ser consumida por ela mesma em tempo real e utilizada ali naquele mesmo momento, aí eu tenho o início aí do que a gente chama de Big Data, né? E isso isso se acentua mais ainda nas redes sociais, né, onde é o mesmo exemplo. Então eu tenho lá a minha rede social, tenho os meus usuários, eu tenho as minhas tabelas ali do meu banco, só que na medida os meus próprios usuários começam a gerar mais dado e esse dado começa a ser consumido pelos próprios usuários da minha aplicação e isso vai crescendo de uma forma muito grande e eu preciso começar a dar conta de processar e utilizar toda essa informação que está sendo gerada em tempo real, né? Um dado interessante aí que eu ouvi falar numa palestra do pessoal do Twitter, por exemplo, que o Twitter gera uma Wikipédia por dia, por exemplo. Então, vocês imaginem a quantidade de dado que é gerado por um sistema como esse de rede social.
Posso estar errado, se não alguém que pede por dia, eu vou até perguntar lá para o Cipriano, que é evangelista do Twitter, se eu tô errado, foi dele que eu ouvi, mas se eu estiver errado, depois eu me corrijo, mas espero que não, e eu acho que é bem por aí, mas de qualquer forma é um número assustador, ok, de dados que a gente vai gerando. Então isso é Big Data, tá, pessoal? Eu resolvi colocar isso aqui porque, obviamente, a gente só consegue processar essa quantidade enorme de dados com cloud, à medida que eu posso ir expandindo o meu espaço de armazenamento e expandindo a capacidade necessária do que eu preciso para processar esse montante de informação, na medida que esse montante vai crescendo. E eu só consigo fazer isso com cloud. Então, muito se ouve falar sobre Big Data, a gente ouve muita informação que nem sempre está correta, então eu resolvi colocar esse pedacinho aqui para que vocês entendam um pouco melhor sobre isso quando ouvirem alguém falar sobre Big Data. Pessoal, essa palestra aqui ela não se chamaria tudo que você sempre quis saber sobre cloud e nunca pôde perguntar, se vocês não puderem perguntar. Então, quem estiver participando do congresso vai poder se encontrar comigo num outro dia para a gente tirar as dúvidas que vocês eventualmente tiverem. Eu espero que vocês tenham gostado do que vocês viram. Eu vou fazer uma demonstraçãozinha agora do Gelastic, que é o produto, que é o PaaS, nossa plataforma as a service, que a Localweb tem, demonstrando um pouquinho sobre o que eu falei, sobre cloud, porque eu acho que um exemplo é interessante para que vocês entendam esses conceitos que foram passados. Então, o produto que eu tenho na minha mão aqui é esse. E aí eu espero que vocês tenham achado interessante. Bom, pessoal, eu tenho aqui o painel do Gelastic para exemplificar um pouquinho para vocês sobre tudo isso que a gente falou até agora. Eu vou criar o meu ambiente. O Gelastic é uma plataforma de PaaS, plataforma as a service. Então, pensando no PaaS, naquilo que eu falei para vocês, o PaaS, eu posso fazer qualquer coisa dentro daquilo que me é oferecido. Então, no momento, a gente tem no nosso PaaS aqui a plataforma Java, PHP e Ruby. O Node.js e o Python e o .NET aqui que vocês estão vendo está no roadmap, mas ainda não está disponível. E dentro daquilo que me é oferecido, eu posso fazer qualquer coisa. Ok? Então eu tenho aqui, por exemplo, se eu escolher PHP, eu tenho um Apache. Eu posso escolher se eu quero o Apache ou Nginx. Posso escolher a versão do PHP que eu desejo, por exemplo. Posso escolher um banco relacional, eu tenho diversas opções de banco para escolher. Posso escolher um banco não relacional, eu também tenho diversas opções para escolher. Mas, como isso é um PaaS, por exemplo, eu só posso, se eu quiser usar o MongoDB, eu só posso escolher essa versão do MongoDB. Eu não tenho como escolher outra versão, por exemplo. Escolho se eu quero cache ou não. No momento a gente só tem disponível o main cached aqui. Eu tenho esse VDS aqui, que é uma máquina separada, essa sim com acesso root, que é um CentOS que a gente tem aqui, onde eu posso instalar qualquer coisa que não esteja dentro desse escopo aqui. Como eu tenho acesso root, eu posso instalar qualquer outra coisa, talvez um outro aplicativo em uma linguagem que não é suportada por essas que a gente oferece suporte. Um script de backup talvez que eu tenha, uma tarefa do Chrome, etc. Eu posso utilizar essa máquina para isso. Eu tenho a opção de habilitar SSL na minha aplicação, no meu servidor. E conforme eu falei para vocês, eu tenho, para exemplificar para vocês aqui, eu posso, para cada uma dessas peças aqui do meu stack, eu posso
reservar recursos para ela, né? Então a gente aqui tem uma medida que é o Cloudlet. Essa medida equivale a 128 MB e 200 MHz. Então eu posso definir aqui aquilo que é o mínimo que a minha aplicação precisa. Então digamos que ela precise de 512 MB e ela vai ter então 800 MHz para processar. E isso equivale somente para o servidor de aplicação. Isso é só o Apache e o PHP que vão estar utilizando esse recurso. Para o meu banco de dados eu posso fazer a mesma coisa. Eu escolho aqui o mínimo que eu preciso. Pode ser aqui 256, 400 MHz. Se eu precisar de mais, eu defino até onde ele vai escalar. Então, pode ser que a minha aplicação chegue a utilizar 6 GB de memória RAM, meu banco de dados aqui no caso, porque isso equivale só para ele, e 9,6 GHz. Então, a escalabilidade nesse caso aqui é automática. Então, se o meu banco de dados aqui precisar de mais do que 256 de memória RAM, ele vai escalar mais um Cloudlet, vai passar para 3. Se precisar de mais, ele vai escalar mais um. Se precisar de mais processamento do que está sendo oferecido, ele vai escalar mais um, até chegar a esse limite que eu defini aqui. E eu tenho também a escalabilidade horizontal, que eu falei para vocês lá atrás, né? Que é como se fosse lá o meu caminhão cegonha. Então eu posso pegar um servidor desse aqui que eu configurei, com no mínimo 4 cloudlets, no máximo 28, e adicionar mais um nó nele. Então, nesse momento, o Elastic ele já coloca o Nginx aqui para balancear a carga do meu Apache, e eu posso adicionar, por exemplo, até 18 nós, distribuir essa carga entre 18 servidores idênticos, todos eles acessando os mesmos bancos de dados, ok? E vocês veem que uma solução como essa já me facilita bastante a geração e a configuração da topologia, porque o painel aqui ele me facilita o entendimento de que todos esses nós aqui vão estar acessando os mesmos bancos e vão ter o mesmo cache, por exemplo. Ok? Aqui eu tenho o gráfico, eu vou pagar exatamente por aquilo que eu consumi, né? Então, se minha aplicação ficar 100% do tempo rodando no mínimo que eu defini aqui para cada um dos componentes, eu vou pagar R$123 por mês. Se ela escalar até o máximo, durante 100% do tempo, eu vou pagar R$1.139, né? Eu coloco o nome para ela aqui e clico em criar, e a gente vai criar um ambiente da forma como eu defini aqui. Ele vai ser provisionado automaticamente para a gente. Se vocês acharem que é interessante, eu posso instalar uma aplicação em tempo real durante a próximo encontro que a gente vai ter. Posso mostrar para vocês em funcionamento. Acho que eu não vou fazer isso agora porque vocês já devem estar cansados de assistir esse vídeo, né? Mas se vocês acharem que é interessante, a gente pode colocar alguma coisa para rodar aqui para valer, para vocês darem uma olhada. Eu tenho aqui no histórico de faturamento, eu posso ver exatamente aquilo que cada componente do meu stack, isso aqui está parado, então, enfim, ele não vai mostrar nada, mas para cada componente daquele do stack que eu defini, eu consigo ver qual foi o consumo que ele teve. Por quê? Porque isso é interessante, porque eu posso falar assim, poxa, o meu banco de dados está gastando muito processamento, porque
Preciso dar uma olhada no que está acontecendo com ele. O meu GET aqui, o meu servidor está consumindo muito recurso. Então alguma coisa deve estar errada, vou tentar mexer nele aqui para que ele consuma menos. Então ele me mostra exatamente aquilo que eu gastei. Né? Então isso que é interessante aí do cloud. Essa eficiência que ele me possibilita do hardware, de uso do hardware. Né? Eu só pago por aquilo que eu uso e eu só uso aquilo que eu preciso. Né? Se tiver que resumir o cloud, eu acho que eu resumo justamente dessa forma. Eu só gasto aquilo que eu usei e eu só uso aquilo que eu preciso. Isso acho que define um pouco o que é cloud. Tá ok, pessoal? A gente vai ter um próximo encontro para vocês tirarem dúvidas, fazerem perguntas sobre o que foi apresentado aqui agora. Eu espero vocês lá. Se vocês quiserem que eu coloque uma aplicação para funcionar, eu vou colocar para a gente saber. Foi pedido que eu falasse um pouco sobre dicas para vocês. Uma dica que eu posso dar para a carreira de vocês é estudem software livre, entendam as ferramentas de software livre, usem software livre, porque para vocês verem mesmo aqui dentro do painel do Gelastic, deixa eu voltar aqui para vocês verem o painel do Gelastic, todas essas opções que eu tenho aqui, tudo isso é software livre, não tem nada proprietário aqui, são todos programas padrão do software livre. Eu não tenho nada que seja proprietário, nada que seja diferente. Se vocês têm interesse no que está acontecendo de interessante em software hoje, eu acho que vocês não têm outra opção a não ser conhecer melhor software livre, e eu acho que é o que tem de mais interessante acontecendo aí hoje. A maior parte das ferramentas de cloud hoje são baseadas em software livre, ou utilizam software livre. Então, se vocês quiserem se dar bem nesse mundo, eu acho que conhecer bem software livre é uma questão primordial para vocês. Então, eu acho que é isso que eu tinha para dizer. A gente vai se encontrar numa próxima vez. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. Foi um pouco estranho ficar falando aqui somente com uma câmera. Então eu espero que eu não tenha parecido estranho para vocês aqui. Em algum momento eu me peguei, enfim, tentando me animar mais aqui a falar a palestra e não deixar a peteca cair. Mas espero que vocês tenham gostado do conteúdo. É muito diferente de apresentar para uma plateia viva, mas eu gostei da experiência, espero que vocês também tenham gostado e a gente se encontra numa próxima oportunidade para tirar dúvidas e questões que ficaram em relação ao que eu falei aqui, tá ok? Então é isso aí, um grande abraço e até a próxima, pessoal.